Dia domingo, dia 3 de setembro de 2023. Vou fazer um doce de abóbora aqui. Eu tenho aproximadamente 3 kg de abóbora aqui. Já tem um coco aqui, natural. Pode fazer também com aquele coco de saquinho ralado, mas a gente prefere fazer com coco natural. Vou fazer o passo a passo aqui pra gente estar aproveitando essa manhã de domingo aqui, fazer um docinho, perfumando a casa, botar aqueles cravos, né? Para gastar mais ou menos uns de 1 kg a 1,5 kg de açúcar. Isso aqui era abóbora branca, mas pode fazer com a sergipana também, não tem problema não, mas a branca é melhor. Isso aqui era abóbora branca. Já foi devidamente lavada, né? A abóbora foi cortada em cubo, mais ou menos esse tamanho aí. Foi colocada aqui para 3 kg, colocamos 1 kg de açúcar por enquanto, entendeu? Para aproximadamente 3 kg de abóbora. E agora a gente vai deixar ela ferver, vai botar os cravos, a gente bota cravo, vai deixar ela fervendo, vai tampar a panela, não coloca água, a própria abóbora ela se encarrega com a tampa, né, de evaporar e diluir esse açúcar aí, daqui a pouco ela vai ficar toda derretida normalmente. Entendeu? Essa forma de fazer esse doce aqui é bem antiga, de família, da minha avó, passou para minha mãe, passou para minha esposa. Não se coloca água, entendeu? Põe a abóbora cortada em cubo, né? Esse tamanho aí mais ou menos, e põe para cada 3 kg de abóbora, 1 kg de açúcar aproximadamente. Minha mãe botava mais um pouquinho. E pode ser esse açúcar fino mesmo, precisa botar aquele açúcar cristal não. Se quiser, pode botar o cristal também. E não precisa fazer calda para derreter, cada um faz de um jeito. Nosso jeito aqui é esse. Corta dessa forma e coloca o açúcar e tampa. Certo? Voltando aqui no processo, ó, é colocado a abóbora depois de limpa, né? Lavada, cortada, lavada. 3 kg de abóbora aproximadamente, abóbora branca, 1 kg de açúcar. Minha mãe colocava até 1,5 kg às vezes, 1,2 kg, né? 1,2 kg de açúcar. Pode ser esse açúcar refinado mesmo, não tem problema. Não põe água, né? Essa forma de fazer aqui é tradicional de família, da minha avó, que passou para minha mãe. E a minha esposa aprendeu lá na década de 80. Quando a gente começou a namorar. Então, é colocado esses cravos aqui, que é o que dá o aroma, o cheiro, o gosto. Para mim, o que faz a diferença é esse cravo aqui. Tem gente que não gosta, eu gosto. Faz parte, porque é assim que eu aprendi, e aprendi a comer esse doce dessa forma. Entendeu? Não precisa queimar o açúcar, cada um faz de um jeito. Aqui a gente não queima açúcar, nem põe água. A gente coloca só a abóbora cortada, lavada ali direitinho, e coloca açúcar por cima, abafa, que a própria abóbora ela se encarrega de fazer esse processo de derretimento do açúcar, né? Sem queimar o açúcar. Eu vou mostrando passo a passo. Depois eu vou entrar o coco também ralado. Fogo baixo, olha lá, ele começa a dar água, a própria abóbora começa a dar água, entendeu? E começa a derreter o açúcar, entendeu? O cheiro já está maravilhoso. Eu vou ralar um pouco para colocar no doce, né? Acabou de ralar, já pode colocar lá. Coco natural, tá vendo? Mas pode comprar também aquele coco saquinho, não tem problema não. Porque a gente procura fazer dessa forma aqui mais natural. Da forma que nós aprendemos. Vou ralar do coco aí. Agora vai ser colocado o coco ralado. Ficou até muito coco, rendeu um coco desse pequeno, como é que rendeu. Vai guardar até
um pouco para fazer um bolo de fubá mais tarde. Ou broa de milho, né? Aqui a gente fala bolo de fubá. Erva doce. Aí, viu como é que o açúcar, o abóbora, ele desmanchou o açúcar, ele já ficou uma calda, entendeu? Natural, sem ser calda queimada. Vale lembrar que essa panela aqui, a panela foi da minha sogra. Tá viva ainda, graças a Deus. Então a gente tem um carinho com essas coisas, né? Panela antiga da família. Tem muita coisa aqui antiga da família. Até da minha mãe, da minha avó, da mãe da Adriana, da minha esposa, né? E vai até trocar esse cabo aqui, mas ela tá bem boa ainda. Dá pra fazer muita coisa com ela. A gente faz doce com ela, faz massa nela, de pizza. Só pra lembrar, essa panela aqui, ela tem história. Era panela de sopa da minha sogra. Tomei muita sopa nessa panela. Entrou aí a abóbora, né? Cortada em cubo. 1 kg de açúcar que ela colocou. O coco, um coco pequeno. Ela ralou. Já sobrou um pouco aqui ainda para fazer um bolo de fubá logo mais. O broa de milho. Botamos o cravo, aproximadamente aí uns de 15 a 20 cravinhos. A gente gosta do cheiro, do gosto, né? O tempero do doce de abóbora, para mim, é o cravo. E o processador para ralar o coco. Infelizmente ele quebrou, já tem um tempo já. A gente vai ter que comprar um que facilita para ralar o coco, né? Tá aí, ó. Segue o processo do doce de abóbora da Adriana, da vovó Beatriz. Aí, a abóbora cozinha rapidinho. Olha como é que deu água, sem botar água no doce. A própria abóbora, ela dá essa água aí, tá vendo? Com a tampa. Muito rápido. Ela cozinha rapidinho. Aí depois tem um processo do ponto do doce, né? Aí a quantidade de açúcar, ela interfere, né? Tem que ter a quantidade certa de açúcar. Então para 3 kg de abóbora, pode botar 1 kg de açúcar, até 1,5 kg. Tem gente que gosta de doce bem meladinho. Viu? Aí, ó. A forma mais tradicional, até para ralar o coco. Foi no ralador mesmo, antigo. Mas é rapidinho, né? Um ralador mais antigo, ele nem machuca a mão, não. Quando tá novinho que é o problema. Mas aí, o doce, ó. Agora vai tampar mais um pouco para cozinhar a abóbora. Depois que ela estiver cozida, aí a gente tira a tampa para poder evaporar essa água, entendeu? Quanto mais tempo ela ficar fechada, é só para cozinhar. Abafa ela, cozinha, entendeu? Aí depois que ela estiver cozida, a abóbora já está quase cozida, a gente vai abrir a tampa e deixar evaporar a água até dar o ponto. Lembrando que a gente usa colherzinha de pau, de bambu aqui, de madeira, viu? Pode ser um utensílio mesmo tradicional, né? Mas de madeira, melhor. Passar mais um pouco, para ela cozinhar, para depois abrir a tampa e deixar ela evaporando, até dar o ponto. Aí, olha quanta água que ela produziu aqui, ó. Olha aqui. Tem gente que bota água. Minha mãe diz que se botar água no doce, minha avó falava que se botasse água para facilitar o cozimento, que a abóbora, que o doce ficaria aguado, né? Por isso que diz que não tem necessidade. A própria água da abóbora se encarrega, né, de cozinhar a abóbora. Ela já está desmanchando, ó. E dá água, hein? Parece que eu botei água, né? Mas não botei não. A gente não botou água não. É a própria água da abóbora com açúcar que deu esse líquido todo. Olha aí, muita coisa. Vai ter uma sopa. Por isso que é necessário, depois que estiver cozida, a gente destampar para que ela evapore essa água. A própria água da abóbora, né? A própria água da abóbora. Tá desmanchando, né? Vai desmanchar sozinho. Às vezes no finalzinho fica alguma parte mais próximo da casca mais durinha, pode dar uma desmanchada com um garfo.
Esse é o processo. Até o ponto. Aí, ó. Essa forma já vermelhinha. E parece que já está cozida. Tá vendo? Cozinha muito rápido a abóbora, não tem mistério não. Já pode tirar a tampa, porque a tampa agora já não tem mais. A tampa foi só para poder cozinhar a abóbora. Está cozida. A própria colher aqui, ó, espremendo aqui no canto, ela desmancha. Deixa bem claro que tem várias formas de fazer doce de abóbora, né? Essa aqui foi o que a gente aprendeu. Não quer dizer que é a forma correta. Tem gente que não bota coco, tem gente que não gosta de cravo da Índia, tem gente que não gosta. Tem gente que põe água. Cada um tem seu jeito de fazer, né? A gente está compartilhando aqui uma receita antiga que dá muito certo, entendeu? É uma receita da minha avó, passou para minha mãe, entendeu? A gente já come esse doce há muito tempo. Quem come gosta desse doce. Toda a família aqui, amigos, né, parentes que vêm aqui. Então não tem mistério. Mas qualquer forma de fazer o doce, cada um sabe a forma, né? Cada um tem a sua receita, né? Não tem receita certa, assim, padrão de receita. Cada um faz como aprende. Eu só acho que essa forma de fazer aqui é muito simples. Eu também acredito que não necessita botar água na abóbora. Tem gente que cozinha a abóbora, também não tem problema não, cada um faz do jeito que quer. Eu já vi na internet o pessoal cozinhando a abóbora, né? Antes até de botar o açúcar. A gente já cozinha com açúcar, já põe o cravo, já põe o coco ralado. Entendeu? A gente gosta dela com coco ralado. E vamos que vamos. A gente pegou aquela jaca do pé ontem lá. A gente está pensando em fazer um doce de jaca. Geralmente faz o doce de jaca com a jaca dura, mas vamos ver como é que ela. A gente vai abrir ela quando estiver madura. A gente vai tentar fazer um doce dela. Se ela for, né? Apropriada para doce é aquela jaca dura, né? A jaca mole é mais para sorvete, para colher essas coisas, né? Ah, como é que tá desmanchando, tá vendo? Desmancha sozinho praticamente. As partes que tá mais próximo da casca ali. Não precisa nem usar garfo não. Deixa passar um pedacinho de coco na hora de ralar, mas fica gostoso também, uns pedacinhos desse. Eu gostava quando eu encontrava no doce da minha avó, da minha mãe, que tinha um pedacinho de coco desse sim, escapulia na hora do ralador. Uns pedacinhos. Às vezes passa um pedacinho desse de coco. Eu não tiro não, porque fica gostoso também na hora de comer o doce assim. Na sorte vem um desse na hora de servir, fica uma delícia. É, praticamente. Agora é só guardar, dar o ponto. E sem tampa, não precisa mais tampa não, agora é para evaporar mesmo a água. A gente provou aqui o doce e achou melhor colocar mais um pouco de açúcar. Aproximadamente umas 250, 300 gramas a mais. A gente provou, achou que não está no ponto de açúcar não. Como eu te falei, de 1 kg para 3 kg de abóbora, de 1 kg a 1,5 kg. Entendeu? A gente vai botar o meio termo aí. A gente vai botar aí 1,3 kg mais ou menos. Entendeu? De açúcar, eu gosto desse. Eu também gosto assim. Minha mãe também gostava bem assim. Bastante açúcar. É açúcar fino mesmo, não tem mistério não. Colocou, mistura. Então, já desmanchou completamente a abóbora. Agora é só deixar evaporar essa água aqui e dar o ponto, o principal ponto. Eu vou depois explicar como é que dá esse ponto. Não tem mistério não. Que é o principal, praticamente é o ponto, né? O açúcar entre 1 kg e 1,5 kg mesmo. A gente provou aqui, achou que pedia mais açúcar. Tem a abóbora mais aguada, tem a abóbora mais sequinha. Essa aqui não estava tão seca, viu? Tá? Deu muita água. Como é que ela ficou? Olha, uma sopa. Essa aqui agora com o fogo baixo aqui, ela vai
secar, vai evaporar essa água todinha. Antes que eu esqueça, tem um detalhezinho no açúcar. 3 kg de abóbora. 1 kg de açúcar, 1,5 kg. Se botar 1,5 kg de açúcar, ou até mais um pouco, dá para fazer aquele doce de abóbora mais sequinho, durinho, né? Aí, o que acontece? Põe mais açúcar, não leva cravo e nem coco, aquele doce de abóbora, aquele doce que vende, né? Aí na padaria, nas lojas, né? Doce, loja de doce, os doces de abóbora, aqueles que vendem de coraçãozinho, agora vende de barrinha, aquele sequinho, durinho, que embala. Então, esse doce também dá para fazer. Ele leva mais açúcar. Ele leva mais açúcar e o ponto dele também é mais apurado, é um ponto mais chegado. Dá um ponto bem, entendeu? Tem um ponto para botar para o doce tradicional, é o ponto, né? É um ponto normal. E se der mais, for dando ponto, for apurando mais, ele vai secando. Quanto mais secar a água, ele vai ficando mais firme. Agora, para aquele doce que vem de baladinha aí, formato de coração, formato de canoa, geralmente não leva coco nem o cravo. Nem todo mundo gosta. Só a dica só. Mais um passo aqui, ó. Tá chegando já, tá vendo? Olha como é que tá ficando doce, ó. Olha a cor do doce. Olha a cor. Ele vai ficando mais intenso, mais vermelho, tá vendo? Já desmanchou tudo. Já tá chegando no ponto, não tá demorando muito não. Aquele ponto de doce mesmo, né? Tem que botar em vidro, né? Assim. Ó. Só que já tá um pouco longe do ponto. Mas a consistência, como é que já tá? Excelente a consistência. Tá? Aquela água já evaporou quase toda. Tá? Chegando no ponto já. A importância de chegar no ponto é para ele não azedar também. Um doce fora do ponto ele azeda. Ele já está bem, a consistência dele já está bem. E como é que a gente sabe que está chegando no ponto? Porque já começa a tentar se desgrudar até da panela. Se demora ele até dá uma queimada. Entendeu? E a gente pega o cantinho do dedo, a massa, e você puxa. Ele começar, ó, a dar essa ligazinha, já está quase no ponto. O nosso doce chegou no ponto já, tá vendo? Sequinho. Olha a consistência dele, ó. Ponto, ponto, ponto. Está acostumado já, né? A gente já, pela consistência, pelo próprio tempo, do jeito que fica, a gente já sabe quando chega nesse ponto aqui. Entendeu? O cheiro está maravilhoso. Agora a gente vai esperar esfriar para colocar na vasilha e guardar. A gente bota na geladeira para ficar geladinho, para consumir e ficar melhor. Qual o ponto do nosso doce? É esse. Aquela água secou toda. No ponto. O resultado final do nosso doce. Doce de abóbora tradicional. Uma delícia. Agradeço por assistir o vídeo.